Olha, seja muito bem-vindo aqui no nosso Expresso Notícia Nacional. Nós estamos ao vivo agora nessa tarde de sábado, pelo menos aqui, 12h40. Que horas são aí no seu relógio? Coloca para mim aqui nos comentários. Olha, eu tenho muita coisa boa para trazer para você. Obrigado, tá? Você que está me acompanhando aqui ao vivo. Mas muitas pessoas não têm... às vezes não viu a notificação, alguma coisa, nos acompanham aqui na versão gravada. E hoje tem alguns assuntos importantes para tratar com a nação brasileira. Primeiro aqui, ó, a imprensa brasileira está ignorando, mas o Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, tá? Quando eu falo povo gaúcho, na pessoa dos produtores que estão paralisados em alguns pontos importantes do Rio Grande, solicitando, protestando, pedindo aí providências do governo federal, porque cortaram verbas, cortaram financiamentos. Não é auxílio não, hein? Não é auxílio, não é Bolsa Família que essa turma está reivindicando, não. Esses daqui são os que sustentam a nação, que alimentam o Brasil e que alimentam parte do mundo, porque do Rio Grande do sul do Brasil, sai boa parte do alimento que abastece o resto do país e também parte do mundo. Então nós estamos falando de trabalhadores, eles estão ali com a bandeira do Rio Grande nas costas, é um povo extremamente nacionalista, um povo patriota, mas ao mesmo tempo muito apaixonado e convictos de quem eles são. Por isso, a bandeira do Rio Grande do Sul nas costas ali, tá? Isso é muito importante e eu vou trazer a fala dessa mulher, essa fala que está prometendo aqui que se o governo federal não se mexer, se o Haddad não se mexer, eles estão prometendo uma baita de uma paralisação bombástica. Vou trazer também aqui, gente, o Gustavo Gayer. Gustavo Gayer já está na ponta da linha aqui comigo, deputado federal, que vai trazer a desgraça que é uma imprensa vendida e comprada. A maneira com que a Globo News se posicionou referente a assuntos importantes do Brasil que nós vivemos ao longo desta semana, em especial sobre o mandato de prisão da Carla Zambelli, tá? Quero trazer também aqui algo muito esquisito que está acontecendo. Se você tiver uma ideia do que pode estar acontecendo, coloca para mim aqui nos comentários. General Braga Neto, sim, um dos homens de maior confiança do presidente Bolsonaro, está pedindo para que o seu interrogatório não seja transmitido ao vivo, ou seja, indo completamente contra ao que o Bolsonaro acredita ser a melhor opção. O depoimento do presidente Bolsonaro foi transmitido aí ao vivo. E ao contrário do que o Supremo Tribunal Federal estava tentando fazer por esses tempos, querendo inclusive proibir que a imprensa acompanhasse, que pessoas entrassem com o celular, conseguiram derrubar essa ordem completamente autoritária e agora fizeram algo melhor ainda, né? Muito bom mesmo. Colocaram tudo ao vivo, tudo às claras. Eu acredito que isso é muito bom para o presidente Bolsonaro, modera, né, o ditador de toga Alexandre de Moraes. E o fato do Braga Neto querer que um interrogatório não seja transmitido ao vivo, eu fico aqui me perguntando, o que será que o Braga Neto tem para falar que ele não quer que seja transmitido ao vivo? Seria ou estaria o Braga Neto com uma carta na manga, uma proposta escusa e obscura que, se de repente entregasse, entre aspas, o presidente Bolsonaro, eles aliviariam a pena para ele, para poder pegar o Bolsonaro, que é esse o objetivo do sistema? Não sei. É só uma pergunta. Coloca para mim aqui nos comentários por que será que o Braga Neto, a defesa de Braga Neto, solicitou ao Supremo Tribunal Federal que seu depoimento não fosse transmitido ao vivo. Por que será? E agora sim, eu quero pedir o seu like, ele é muito importante para nós. Comenta e compartilha, tá? Dê o seu like agora que aí eu já não te peço mais, beleza? Chove de like aí, chora de like aí, né? Vai colocando para mim aqui nos comentários da onde você está falando. Eu tô aqui com muitas pessoas já na live, tem uma galera aqui.
Um forte abraço aí para Maceió, tá assistindo a gente aqui, São Paulo, Santa Catarina, poderoso Rio Grande do Sul, nos assistindo. Canela, eu conheço Canela, já tive aí em Canela. Gramado, linda Gramado, hein? Quem não conhece Gramado, vale a pena assistir. Obrigado, Deus te abençoe, meu irmão Rodrigo Alvarenga. Obrigado, querido, Deus te abençoe também. Ou seja, o Brasil está ligado conosco aqui nessa live. Vai colocando na live da onde você está falando, tá? Só para a gente poder ter uma ideia dos lugares do Brasil onde nós estamos juntos. Espírito Santo, um abraço aí para a galera do Espírito Santo. Eu estou na linha aqui com o Gustavo Gayer, que vai trazer algo avassalador, tá? Para você assistir. Lembrando que esse vídeo você pode acompanhar na íntegra e outros mais, né? No canal do Gustavo Gayer, deputado federal, tá? Os créditos são do Gustavo Gayer, deputado federal, uma análise bombástica do que aconteceu nos estúdios da Globo News. E daqui a pouco, hein? Daqui a pouco eu vou colocar para você a fala dessa gaúcha falando em nome dos produtores do Rio Grande do Sul, a lenhada que eles dão no governo e o que o Rio Grande do Sul está preparando caso o governo não envie ajuda para os produtores. Vamos ouvir aí o Gustavo Gayer. Vamos lá. Esse vídeo vai fazer seu estômago revirar, mas tem um detalhe que eu consegui captar na fala da nossa querida ventríloca do STF, Daniela Lima, que realmente traz à tona uma informação muito relevante. Mas como eu disse, é um vídeo que vai fazer seu estômago revirar. Mostra o tanto que esse povo é vil, maldoso, cruel. Todos sabem da situação da Carla Zambelli. Teve que abandonar aqui seu filho, sua mãe. Seu filho de 17 anos agora está sem a mãe, tá? Que ele já não tinha o pai, agora está sem a mãe. E a gente tem que ver esse pessoal rindo dessa situação. Assim, é terrível. Só mostra o que virou a imprensa. É um trecho que viralizou do deputado Douglas Gomes. Eu recortei e as pessoas estão apenas falando do quão podre foi o comentário da Daniela Lima e da Natuza Neri, do jeito que elas estão fazendo chacota com a situação da Carla Zambelli. Mas no finalzinho do vídeo tem uma informação que vale a pena prestar atenção. Então vamos lá, o início é terrível, tá? Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou? Aí às 11h25 o ministro responde: pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Não, todo mundo já diz que é ditadura, todo mundo já sabe que é uma ditadura, só vocês fingem que não é uma ditadura, porque é uma ditadura que tá... Olha, meu pai e minha mãe, eles me ensinaram uma coisa na vida. O pior ser humano que existe é o que ri da desgraça alheia. É o que ri da desgraça do outro. É tão falta de Deus no coração dessa mulher que a nossa cabeça buga quando o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, ele nos ensina a amarmos os nossos inimigos. Veja bem, amar não significa andar junto, não significa fazer um churrasco junto, não significa ter projetos juntos, não significa passar o Natal, o Réveillon, o Ano Novo junto. Quando fala amar, é o amor misericordioso. Jesus está dizendo o seguinte, olha, não deseje o mal, não deseje a desgraça para o seu inimigo. Por quê? Porque eu sou um Deus de justiça. E lá na palavra ele vai dizer, a mim pertence a vingança. É por isso que a lei da semeadura ela não falha. O que o homem planta, ele colhe. O que Jesus estava querendo dizer quando ele ensinou isso? Não precisa você ficar querendo desejar o mal para ninguém. Não seja como eles. Tenha misericórdia, tenha amor. O que é esse amor? Preencha o seu coração com coisas boas. Não abra espaço no seu coração para desejar o que é mal, porque no tempo certo eles vão colher o que eles plantaram. Agora, quando eu olho para a cara dessa mulher zombando da Carla Zambelli, e detalhe, gente, que cara de pau dessa mulher, ela mostrar para todo mundo em rede nacional que ela tem acesso ao celular do ministro. Ela disse, a Carla Zambelli fugiu, ministro. A Carla Zambelli fugiu.
E aí o ministro responde para ela, o Alexandre de Moraes, pois é, se eu tivesse dado preventiva, iam falar que é ditadura. Ou seja, essa turma da Globo, essa imprensa tão nojenta que eles se bobear, eles trocam ideias ali com o ministro, né? Inclusive dando para ele sugestão que ele deveria fazer. Vai saber se o ministro não tem, por exemplo, uma Daniela Lima como conselheira. Uma jornalista que ri da cara de alguém, que o Gustavo Gayer, inclusive, vai trazer aqui, de uma mulher que teve que deixar o filho, que teve que deixar a família, que teve que deixar o seu país por conta de um processo julgado em tempo recorde para colocá-la na cadeia. É um absurdo, gente. Vai colocando os comentários aqui. Tá perseguindo as pessoas que vocês não gostam. Tá, isso tá claro. Rindo do fato da Carla Zambelli ter que fugir dessa ditadura também. Mas calma que a gente vai chegar na parte que essa parte chamou atenção. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, tava todo mundo preso. Primeira informação, ou seja, quem mandou isso para Daniela não foi o Alexandre de Moraes, porque ele é o relator, beleza? Não é. E essa pessoa faz um comentário terrível. Ó. Se eu fosse o relator, tava todo mundo preso. Quem é todo mundo preso? Essa parte chamou a atenção. Quem seria esse ministro que tem uma percepção pior que o Alexandre? Então vamos lá. Quem será que é o ministro? Eu pensei aqui que fosse com o Alexandre de Moraes que ela estivesse trocando ali informações, né? Isso não faz dela melhor, não. Isso mostra que realmente ela tem acesso ao Supremo Tribunal Federal. E outra, ela está lendo ali, né? Ela não está fazendo jornalismo, ela está no grupo de WhatsApp, de ministros do Supremo Tribunal Federal tramando os golpes contra o Brasil. Porque golpista é essa cambada. Se esse país fosse um país sério e essa mulher caísse para poder depor, o celular dela é livre. Ela pode falar que ela conversou com ministros, ela pode falar que ela sugeriu que pessoas fossem presas, ela informou o ministro que a Carla Zambelli, entre aspas, fugiu. É uma baita de uma X9, é uma baita de uma cupincha do sistema. Vamos continuar ouvindo aí. Alexandre, agora vem a parte principal. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Preste atenção nisso. Primeira informação, que quem está falando isso é um ministro do STF. Emparedado. Um ministro do STF que quer tomar atitudes piores que o Alexandre de Moraes disse isso aqui, ó. Muito emparedado. Alexandre de Moraes está muito emparedado. Ou seja, ele está impossibilitado de fazer o que ele realmente gostaria de fazer. E por que ele está impossibilitado de fazer o que ele gostaria de fazer? Pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Ele quer uma mídia que não seja isenta? Você entendeu? Ele está emparedado por causa dos isentos da mídia. Mas não é o objetivo da mídia ser isento? O que ele precisa? Do apoio da mídia ou da mídia militante? Não, gente, eu vou até... Vocês entenderam o que o ministro do STF está falando? Olha, o Alexandre de Moraes não está podendo fazer o que ele quer fazer, tá? Ele está limitado, porque tem gente que não está concordando com o que ele faz. Ele precisa que a imprensa concorde. Ou seja, ele precisa de uma imprensa militante. Se você não é isento enquanto mídia, você é militante. Se você deixa o seu lado político determinar a sua atuação enquanto imprensa, então você é um militante. O que o Alexandre de Moraes falou? Olha, eu estou bem encurralado, porque tem a parte da imprensa aí que não está militando, né, a meu favor. Que vergonha! Que vergonha! Isso mostra que a imprensa brasileira é aquilo que nós sempre falamos aqui. Parte dessa imprensa é vendida. Parte da imprensa tem preço, tá? Eu vou continuar com o Gayer, que vai trazer mais informações, mas as pessoas estão pedindo aqui para eu deixar o Rio Grande do Sul falar, e nós vamos, né? Vamos aqui pro Rio Grande. Vamos pro Rio Grande do Sul. O Rio Grande
vai falar. Preste bem atenção no recado claro para o sistema. E nos braços dos gaúchos corre sangue e não é água. E nós estamos cumprindo o que prometemos. Se não vier ajuda, os protestos vão se intensificar. Vai ser cada dia maior. Se não vier ajuda, os protestos vão se intensificar. Ou seja, acabou a palhaçada. Se o negócio já está parado lá, vocês imaginam se o governo não der uma resposta? Vamos continuar. É isso aí! Aqui ainda tem homens e mulheres de fibra que não se acadelam. Tem a honra de estar aqui lutando para continuar trabalhando. Ninguém quer viver de assistencialismo. Nós estamos pedindo condição de continuar dignamente pagando as nossas dívidas como o nosso trabalho. Nós não pedimos para ninguém pagar por nós. Hoje é o dia que tinha que ter um representante do governo federal. Isso! Vendo vocês aqui protestando e nos dar uma resposta. Isso inclui Câmara de Deputados, senadores, governo federal, governo estadual. Mas se não quiserem nos responder, agora os protestos vão continuar gritando. O ronco desses tratores, desses motores a diesel vão continuar entrando nas cidades. Isso! Vai ser cada dia maior nesse estado. Olha, eu tenho imagens aqui, desculpa, eu falei aí, vocês não me ouviram? Eu não tinha aberto o meu microfone aqui. Gente, quando ela fala que os tratores eles estarão saindo do campo e vão invadir as cidades, essas imagens aí são de ontem, tá? É em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tá acontecendo os protestos. A Globo não tá mostrando, ninguém tá mostrando. Ninguém tá mostrando. Olha quantos tratores. E agora deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é um prejuízo para o Brasil, gente, que eu vou falar uma coisa. O agro, que são os produtores rurais, é essa turma aí. Quando fala agro não é o programa Globo Rural da Globo, não. O agro é essa turma aí, ó. Esses caras aí, você tá entendendo? Essa turma que não vive de assistencialismo. Foi com aquela senhora lá no palanque, ela disse muito bem. Onde estão os representantes do governo federal que nesse momento deveriam estar nos ouvindo aqui? Onde eles estão? Sabe onde estão os representantes do governo federal? Os representantes do governo federal estão nesse momento pensando uma forma de calar a boca do povo brasileiro. Para não ter rede social, para a rede social ser controlada. Para que não tenha mais um canal como esse do YouTube, para que o Gustavo Gayer, por exemplo, que está fazendo uma denúncia, eu já volto com o vídeo dele na sequência, não tenha o que dizer, ok? É isso que eles estão pensando. Integrantes do governo, por exemplo, estão lá em São Paulo, né, pedindo para que volte a Cracolândia, é isso que eles estão fazendo. Esse povo não quer o Brasil certo e o Brasil bem. Sabe onde estão os integrantes do governo federal? Estão patrocinando as faculdades comunistas, porque as faculdades no Brasil viraram um antro de comunismo, ok? Se você tem condição de mandar o teu filho estudar fora do Brasil, mande. Não coloque teu filho em faculdade brasileira, tá? Ou no mínimo, ou no máximo, né, que você faz com as faculdades brasileiras, faz um EAD. Né, faz à distância, faz online, mas não mande seu filho para essas faculdades que ele sai de lá, ele entra homem, sai vestido de mulher, ok? Ele entra lá homem, sai lá falando que agora ele é um pássaro, ele sai de lá idolatrando o Lula, sai socialista, sai contra o empresário, sai contra, né, as riquezas, os geradores de riqueza, sai de lá um burro. Essa é que é a verdade. Tá? As faculdades hoje estão nesse naipe aí. Tá? Não se ensina, ninguém sai, a maioria das pessoas não saem hoje com uma profissão sabendo alguma coisa. Pelo contrário, sai tudo, né, carregados de ideologia, sai tudo um bando de jegue. Essa é que é a verdade. Então tá aí, ó. Entendeu? Tá aí. Eu prefiro, vou falar a verdade pra você, vou falar uma coisa pra você. Eu prefiro o meu filho, um homem honesto, decente, casado com seus filhos,
conservador, que acredita em Deus, que acredite na família, que acredite, sabe, dirigindo, por exemplo, um trator desse daqui, muito mais. Para mim, olha, os motoristas desses tratores representam muito mais para mim o progresso do Brasil, a força da nação brasileira, o que é carregar o Brasil nas costas, o que é produzir para essa nação, do que, por exemplo, ser um militante, né, otário, não é verdade? Homem, que você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, por exemplo, com um celularzinho, uma faixa do Che Guevara nas costas, 30 anos na faculdade, nunca termina de estudar porque gosta de ficar fazendo lá militância, pedindo voto pro PT, para essa desgraça do PT, tá? Então, se for para ir para a faculdade, essa é a minha opinião, é o que eu vou fazer como pai. Filho meu não vai ser doutrinado nessa desgraça dessa ideologia. É por isso que quando eu olho para o Rio Grande do Sul, gente, o Rio Grande do Sul, ele é diferenciado. O Rio Grande do Sul ainda não é tomado, como por exemplo nós aqui da região sudeste, esse pessoal do sul ainda não é tomado por tamanha ideologia como somos nós aqui da região sudeste, tá? E infelizmente, eles ainda, quando você olha para eles, você vê que até o discurso deles é diferenciado. Olha o protesto deles. Não é um protesto que você vai para a rua com uma garrafa de coquetel Molotov e taca para explodir uma loja. O protesto deles é o seguinte: se vocês não se moverem, nós não vamos trabalhar, ué. Ah, mas vocês vão se ferrar. Não, vai se ferrar todo mundo, que vocês dependem do nosso trabalho. Olha o tamanho dos tratores. Olha quantos tratores, né? Imagina quantas roças, quantas fazendas, quantas lavouras que nesse momento eram para estar cuidadas por esse exército, nesse momento está tendo que fazer protesto porque o Haddad é um incompetente, porque o Lula é um incompetente. Esse é o grande detalhe, né? Deixa eu dar um recadinho para você e já volto. Não sai daí, é muito importante. O recado que eu vou dar para você agora é um plano B, tá? É um plano B, porque o negócio aqui no Brasil tá ficando tenso. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre 150 e 950 reais todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. E até um mês atrás eu trabalhava como CLT numa farmácia do outro lado da cidade, antes de eu começar a trabalhar com esse aplicativo. Esse daqui. Olha, gente, eu queria mostrar para vocês o meu resultado em 7 dias de trabalho. Vejam. Antes, eu precisava pegar o ônibus, eu chegava na minha casa à noite, cansada. Eu não tinha tempo para ficar com a minha filha, mas hoje tudo isso mudou. Hoje, olha, eu faço esse resultado que eu mostrei para vocês, gente. R$ 3.600 usando apenas o meu celular. O link para você conhecer o aplicativo oculto está aqui, ó, na descrição desse vídeo. Não perca mais tempo, uma excelente oportunidade para você fazer dinheiro e mudar a sua vida. Link na descrição, corre lá. Muito bem, querido, nós estamos de volta aqui. Eu estou mostrando para vocês o Real Brasil, né? Mostrei para vocês também a patifaria e a palhaçada da imprensa militante e a Daniela Lima no mais fundo do poço da moral humana, rindo da desgraça de alguém. Para você que chegou aqui agora, que ainda não viu, eu vou colocar aqui para você ela rindo da cara da Carla Zambelli e o comentário de Gustavo Gayer. Nós continuamos aqui com vocês. Esta é a realidade do nosso Brasil hoje. Vamos lá. Amor. Aí às 11h25 o ministro responde: pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Supremo, eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou. Vocês ouviram o que a Natuza Neri falou? Até a Natuza Neri falou com espanto. Você que informou.
Quer dizer que e ela não nega que ela informou. Quer dizer que a Daniela Lima, ela é informante do Supremo Tribunal Federal? Quanto você está ganhando, ô Daniela Lima? Só uma pergunta, né? O máximo que você pode me chamar é de mal educado por perguntar quanto que você está ganhando, né? E que você também tem o direito de não responder. Mas a pergunta que eu e milhares de brasileiros nesse momento estão fazendo: quanto que você está ganhando, né? Para você ser X9 do Brasil? Às 11h25 o ministro responde: pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Não, todo mundo já diz que é ditadura, todo mundo já sabe que é uma ditadura, só vocês fingem que não é uma ditadura, porque é uma ditadura que está perseguindo as pessoas que vocês não gostam. Tá, isso tá claro. Rindo do fato da Carla Zambelli ter que fugir dessa ditadura também. Mas calma que a gente vai chegar na parte que essa parte chamou atenção. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, estava todo mundo preso. Primeira informação, ou seja, quem mandou isso para Daniela não foi o Alexandre de Moraes, porque ele é o relator, beleza? Não é. E essa pessoa faz um comentário terrível. Ó. Se eu fosse o relator, estava todo mundo preso. Quem é todo mundo preso? Essa parte chamou a atenção. Quem seria esse ministro que tem uma percepção pior que o Alexandre? Agora vem a parte principal. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Preste atenção nisso. Primeira informação, que quem está falando isso é um ministro do STF. Emparedado. Um ministro do STF que quer tomar atitudes piores que o Alexandre de Moraes disse isso aqui, ó. Muito emparedado. Alexandre de Moraes está muito emparedado. Ou seja, ele está impossibilitado de fazer o que ele realmente gostaria de fazer. E por que ele está impossibilitado de fazer o que ele gostaria de fazer? Pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Ele quer uma mídia que não seja isenta? Você entendeu? Ele está emparedado por causa dos isentos da mídia. Mas não é o objetivo da mídia ser isento? Bom, o objetivo da imprensa seria ser isento, mas dá para perceber. Duas coisas interessantes que o Gustavo Gayer está analisando a X9. Ele está dizendo que se eu fosse o relator no lugar do Alexandre de Moraes, estava todo mundo preso. Quer dizer que existe alguém dentro do Supremo Tribunal Federal, alguém que está falando com a X9, que é pior do que o Xandão. Ok? Que nesse momento é pior do que o Xandão. 2, esse ponto interessantíssimo que o Gustavo Gayer está trazendo. Há um interesse de tornar o Brasil, sim, numa Venezuela ditatorial, não só por parte do PT, mas também desse ministro do Supremo Tribunal Federal. O que ele precisa? Do apoio da mídia ou da mídia militante? Não, gente, eu vou até... Vocês entenderam o que o ministro do STF está falando? Olha, o Alexandre de Moraes não está podendo fazer o que ele quer fazer, tá? Ele está limitado, porque tem gente que não está concordando com o que ele faz. Ele precisa que a imprensa concorde. Ou seja, ele precisa de uma imprensa militante. Se você não é isento enquanto mídia, você é militante. Se você deixa o seu lado político determinar a sua atuação enquanto imprensa, então você é um militante. O que o Alexandre de Moraes falou? Olha, eu estou bem encurralado, porque tem a parte da imprensa aí que não está militando, né, a meu favor, do mercado e do Congresso. Resumindo, percepção de fraqueza, Alexandre de Moraes, o ministro dizendo que ele está emparedado, que ele precisa da imprensa apoiando as ações dele, que boa parte da imprensa já abandonou há muito tempo, que ele precisa do mercado apoiando as ações dele, e precisa do Congresso apoiando as ações dele, sendo que o Congresso já rejeita totalmente. Essa parte eu achei crucial. Apanha demais. Aí volta. Mercado e do Congresso. Apanha demais. Como há muitas críticas ao Alexandre de Moraes, ele está sem poder fazer o que ele realmente gostaria de fazer, que seria o quê? Prender todo mundo. Ou seja, um ponto importante dessa análise também, que o Gustavo Gayer vai falar, mas ele vai falar um pouquinho mais de leve, mas o quanto é importante, gente, ver que a pressão popular, a pressão dos artistas de direita,
a pressão dos Estados Unidos, a pressão dos parlamentares de direita, porque aqui eles citam o Congresso, e de alguns integrantes da mídia brasileira também, que não estão mais aceitando essa tirania do Alexandre de Moraes. De nós aqui na internet, sim, está emparedando o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tô com um chat aqui ao vivo, né? Poucas pessoas estão votando. Vota aí, deixa eu saber, só para eu ter uma ideia, qual que é a sensação da maioria das pessoas que estão aqui. Você acredita mesmo que Moraes está emparedado? Você acredita? Se sim, clica no sim. Se não, clica no não. É só isso. Clicar sim e não. Não precisa ali no chat, não tem nem como você ficar explicando. Caso você queira dar a sua opinião, por que sim, por que não, pode escrever aqui no chat, nos comentários. Mas só participa da nossa enquete aí. Isso, ó, tá subindo o número de votação. Até agora, 80% contra 20% das pessoas acreditam que sim, que o Alexandre de Moraes está emparedado de alguma forma. É o pensamento desse ministro ditador, né, que estava falando com a sua informante, com a sua jornalista X9, não é verdade? E é a opinião da maioria do povo brasileiro também acreditando que sim, que está valendo a pena. Não está como a gente quer, mas está valendo a pena. O Rio Grande do Sul dando uma resposta para o ministro Alexandre de Moraes, para o Lula. O Rio Grande do Sul dando uma resposta para o Brasil. O Rio Grande do Sul fazendo aquilo que ninguém acredita mais que dá certo fazer, que é se mobilizar e que é paralisar. Os caminhoneiros têm medo, essa que é a grande verdade. O Zé Trovão, que foi eleito com o voto dos caminhoneiros para ajudar os caminhoneiros do Brasil, sumiu no mapa, né? Até se o Zé Trovão quiser falar com a gente, é só entrar em contato aqui, a gente faz uma live e o senhor fala para os caminhoneiros, para as famílias dos caminhoneiros, por que é que o senhor sumiu, né? O senhor pode comentar com a gente aqui, não é verdade? Mas os produtores do Rio Grande do Sul estão dizendo o seguinte: vai mandar prender nós, né? Vai mandar prender nossos tratores, né? Vai prender nossas famílias. Ou vocês nos dão uma resposta, ou vamos continuar mobilizados e parados. Isso aqui não é um prejuízo só para o agronegócio brasileiro, não. É um prejuízo para toda a família brasileira, porque essa turma aqui é a turma que produz o alimento que chega até as nossas mesas. Vote na nossa enquete, é muito importante. O Gustavo Gayer continua falando aqui conosco. Vamos ouvir. Que todo mundo é esse? Critica o que ele faz, que pede respeito à Constituição, transparência nas eleições, que reconhece que a Constituição não está sendo respeitada. Mas isso não é uma ditadura. Não. Isso aqui não é uma ditadura. Mas olha, gente, foi a primeira vez que eu vejo um ministro falando que o Alexandre de Moraes está emparedado. Isso chamou muito a minha atenção. Só que, como o início foi podre, esse vídeo, esse início dela rindo aqui, né? Supremo, eu escrevi. Essa risadinha dela, ela tomou conta da viralização desse vídeo. Ninguém prestou atenção no final, gente. O final ao mesmo tempo que é bom, mostra o que está acontecendo, né? Eles querem a imprensa militando do lado deles, senão eles não vão poder fazer o que eles querem. E prova que a Daniela Lima é militante. Esse vídeo provou. Prova que a Daniela Lima é militante, prova que a Globo News é militante, prova que eles ali estão a favor do sistema, porque o ministro fala com eles, como que se fosse os dois trocando ideia num papo de boteco ali, por exemplo, né? Nenhum momento a Daniela Lima chamou o ministro de excelência, né? Não. E você vê como que o ministro que estava falando com ela ali, quem que vocês acham que é, gente? Pior do que o Moraes, porque não é um relator. Ele falou que se fosse ele daria voz de prisão para todo mundo. Se fosse ele de fato, ele, né, prenderia todo mundo. Quem que vocês acha que é ali? Coloca para mim aí nos comentários, é muito importante. E como uma informação bônus para você que ficou comigo até agora, depois eu vou falar mais sobre isso, nós vamos ouvir agora o senador Esperidião Amin. O senador Esperidião Amin, que estava depondo aí, você vai ver aí o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, Esperidião Amin e Alexandre de Moraes na tela.
o Esperidião Amin partindo para cima do ministro Alexandre de Moraes, trazendo informações importantes para o processo. O Moraes fica apavorado, pede para o Esperidião Amin parar de falar. O Esperidião Amin fala, se eu achar que é importante trazer alguma informação, eu vou trazer alguma informação, porque é um direito que eu tenho. Vamos ouvir. Divulgando algum Doutor Rafael. A auditoria do voto testemunha, por favor. É mencionada pela Polícia Federal e reforçada por mim. Tá bem. Testemunha, por favor, responda especificamente as questões feitas pelo doutor Rafael. Por favor, doutor Rafael. Eu posso complementar, se eu considerar necessário, eu me reservo o direito de complementar. É o que eu estou fazendo. Senador, em relação ao relatório da Polícia Federal, esse relatório previa recomendações? Sim. A 14ª recomendação é esta. Urna eletrônica. Ninguém está revogando a urna eletrônica. Doutor Rafael. A auditoria do voto é... Bom, só para contextualizar você, para você não ficar perdido aqui, Moraes ele se irrita e gagueja e tenta interromper o senador Esperidião Amin, mas é confrontado. Me reservo no direito de falar. E o assunto era sobre a questão do questionamento do voto auditável das urnas eletrônicas, aonde o Supremo Tribunal Federal, na época, vocês lembram muito bem, todos nós passamos por isso, todos nós fomos censurados por isso, aonde o Supremo Tribunal Federal proibiu esse debate, né? Proibiu que o povo brasileiro tivesse o direito de questionar sobre o voto impresso e auditável. Tá certo? A nossa enquete aqui está bombando. Vamos lá? 80% continua aqui, hein? 80% das pessoas acreditam que sim, que o Alexandre de Moraes, né? Ver se eu consigo colocar aqui na tela. Será que eu consigo? Né? Para vocês aqui acompanharem. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo colocar. Mas tá aí tá aí no seu visor aí. Logo aí no chat tá aí fixado para você que 80% das pessoas acreditam que sim, que o Alexandre de Moraes encontra-se emparedado. Muito obrigado, tá? Você que me acompanhou até aqui. Eu sou Rodrigo Alvarenga, jornalista. Este é um canal de notícia independente e eu volto ainda hoje no Plantão do Sábado, daqui a pouco, com muito mais informação ao vivo para você. Tenha um excelente sábado. Deus abençoe a sua família. Ore pelo Brasil. Mantenha a sua família cercada de boas informações, a informação do conservadorismo. Tome cuidado com teus filhos que estão na escola pública, na faculdade e até mesmo em algumas escolas particulares com ideologias de esquerda. Não vamos permitir que uma geração seguinte seja fraca, mas que ela seja forte, porque o que nós vamos enfrentar daqui para frente é uma verdadeira guerra ideológica. Vocês viram que o Supremo está disposto a virar tudo, a transformar o Brasil em uma ditadura. Basta você ver a fala da X9 Daniela Lima com o seu ministro de estimação. Basta você prestar atenção no que o Gustavo Gayer acabou de denunciar, que eles não querem uma imprensa séria, eles querem uma imprensa militante, um sistema completamente militante. Por isso é importante você se manter bem informado aqui conosco. Uma plataforma oculta acaba de chegar ao Brasil e ela permite que absolutamente qualquer pessoa de qualquer idade ganhe entre R$150 e R$950 todos os dias. E tudo que você vai precisar fazer é instalar esse simples aplicativo que acabou de chegar no Brasil em seu celular e apertar 3 botões com esse simples passo a passo. Eu vou te mostrar algo que vai te surpreender. Essa plataforma oculta é a maneira mais lucrativa de ganhar dinheiro direto da sua casa atualmente. E até um mês atrás eu trabalhava como CLT numa farmácia do outro lado da cidade, antes de eu começar a trabalhar com esse aplicativo. Esse daqui. Olha, gente, eu queria mostrar para vocês o meu resultado em 7 dias de trabalho. Vejam. Antes, eu precisava pegar o ônibus, eu chegava na minha casa à noite, cansada. Eu não tinha tempo para ficar com a minha filha, mas hoje tudo isso mudou. Hoje, olha, eu faço esse resultado que eu mostrei para vocês, gente. R$3.600 usando apenas o meu celular.
O link para você conhecer o aplicativo oculto está aqui, ó, na descrição desse vídeo. Não perca mais tempo, uma excelente oportunidade para você fazer dinheiro e mudar a sua vida. Link na descrição, corre lá.